No fim, tudo é software, agentes de IA, é tudo software, né? Então, como que a gente pensa isso de uma maneira arquitetural e um pouco mais organizada, sem pensar no framework que está na moda e saiu agora? Especialmente quem trabalha em empresas em tecnologia, mas que não são de tecnologia, né? Olá, vai começar mais um episódio do Taking Cast. Hoje a gente está com o Luiz Angélico, nosso convidado super especial, que vai falar sobre carreira tech. O Luiz Angélico passou por empresas gigantes do mercado e vai contar pra gente como que é. Ele começou a carreira na Ericsson, passou pela GE, depois pela Siemens e agora ele está há 4 anos na Bayer. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite, super honrado. Conta pra gente como que começou a sua carreira, como você era aquele menininho igual o meu irmão que mexia em todos os brinquedos, desmontava tudo pra ver o que tinha dentro. Conta pra gente como que foi essa sua chegada na carreira tech. Sim, eu fiz exatamente o perfil comum de quem gosta de tecnologia e é curioso. Quando era pequeno, adorava desmontar as coisas, ligar, descobrir como é que funcionava. Eu acho que o momento transformador, assim, foi quando eu tinha uns 8, 10 anos, a minha irmã me deu um computador e falou, ó, você pode mexer, fazer o que você quiser, se quebrar a gente manda arrumar. E aí pra mim foi abrir um mundo de possibilidades, porque eu literalmente abri ele, adorava desmontar, a época de ligar e desligar, montar computador, né, comprar HD e tal. Então isso foi uma fase que me ajudou muito a se ligado com tecnologia. E a sua adolescência, como é que foi? Você começou estudando por onde? Como você passou por escola técnica? Como que foi? Sim, é exatamente isso. Eu fiz um colégio técnico em eletrônica, com ênfase em informática. Isso entrega um pouco a minha idade, né? Faz um tempinho. E foram 3 anos, foi concomitante com o ensino médio. Então, era de manhã estudava ensino médio e à tarde o técnico. Então, desde novo, assim, eu gosto bastante de estudar. Legal, aí depois você fez engenharia elétrica na FEI, certo? Isso, Foi muito exatamente. difícil? Ou pra você era aqueles assuntos assim que super fluía? Não, Como que era? foi muito difícil. Foi muito difícil. Tinha que estudar muito, muitos domingos estudando. É engraçado isso, porque inicialmente eu gostaria de fazer engenharia da computação. Mas eu tinha que trabalhar de dia e fazer faculdade à noite. E à noite não tinha computação. Então, o mais próximo foi a elétrica. E aí, como eu já tinha o técnico em eletrônica, isso também ajudou, assim, de alguma maneira. Algumas matérias foram mais fáceis, né? Então, esse foi o mais próximo de tecnologia que eu consegui naquele momento. Aí eu comecei minha carreira formado em engenharia elétrica, comecei a trabalhar na Ericsson, que é uma empresa de telecomunicações. Trabalhava na área de engenharia avançada, que chamava. Ainda era muito distante de tecnologia, mas sim, eu queria programação, digamos assim, né? Lá era muito hardware. Muito hardware, entendi. Exatamente, hardware. Eu trabalhava eu vou entregar a idade de novo, eu trabalhei na instalação do 3G aqui em São Paulo, na Claro e em algumas cidades. Então era muito hardware. Como eu fiz eletrônica, eletrônica é muito hardware, né? Então eu também gostava, mas não era exatamente ali a minha paixão. Mas a carreira foi muito para esse lado. Na Alstom eu também trabalhei com telecomunicações, fiquei bastante tempo lá. Foi só na Siemens que eu consegui... E aí, junto com isso, eu fiz uma pós em inovação, que foi muito importante nessa transição de carreira para mim. Foi ali que eu entendi que a minha porta de entrada para tecnologia era através da inovação. Então, na Siemens, eu fiz eles chamam de job rotation, não sei, tem empresa que tem um nome, na Alemanha, e eu fiquei 6 meses lá, trabalhando como gerente de produto, focando numa solução que já envolvia inteligência artificial, que é Digital Twin, que é a ideia de ter uma versão digital de um produto real, né? Envolvendo modelos matemáticos e tal, né? Então, a partir dali que eu realmente fiz essa transição de carreira para tecnologia na Siemens. Você viu que você gostava mesmo dessa parte de programação. É isso? Exatamente. E você acha que ter começado pela Ericsson, né? Pensando aqui que quem tá nos ouvindo, né, é um papo sobre carreira, né? Ter começado pela Ericsson fez diferença? Pra você pular para outras empresas? Como que foi? Como que você chegou lá? Sim, não, faz muita diferença, né? Trabalhar nessas empresas multinacionais, a gente meio que aprende uma linguagem nova ali, né? Então, a Ericsson foi uma casa, assim, de aprendizado muito grande. Quando eu entrei lá, não estava nessa nova lei de estágio, a gente trabalhava estagiário... Ah, sim, eu sou dessa época também. Estagiário era estagiário raiz, né? Raiz, e assim, eu lembro que eu trabalhava, eu pegava carro da empresa no meu nome e ia trabalhar virado da meia-noite às 8 e a gente tinha autonomia completa, né? Uma coisa meio
quase responsável para você dar para um estagiário, assim, né? Então, isso me ensinou muito cedo a ser um profissional responsável, digamos assim, né? Então, foi super importante, assim, esse momento. E aí, depois, você liderou projetos de digitalização já na Siemens, né? Você foi da Ericsson para Alstom, depois para Siemens, Isso. né? Até se tornar Senior AI Engineer na Bayer, né? Conta pra gente se isso foi mais uma transição natural, você puxou isso pra sua carreira. Como que você acabou caindo no mundo da AI? Acabou caindo, quer dizer, né? Mas se você fez isso num movimento intencional ou como que... Sim, não, eu acho que foi bastante intencional, assim. Na Siemens eu trabalhava na área de negócio dentro de uma manufatura, assim. E aí esse projeto de digitalização, eu coordenava um time de digitalização de processos manuais e tal. Então, foi uma época que eu aprendi muito sobre processos e tecnologia mais hardware. Então, a gente tinha sensores para coletar dados, e aí com esses dados a gente começou a fazer modelos de predição de falha. Então, trabalhar com braço robótico e tal. Então, era muito inovação para a indústria. E eu gostava, foi um super aprendizado, assim, mas eu queria trabalhar com IT, com tecnologia bem hardcore mesmo, assim, em termos de IT. E aí, quando surgiu essa oportunidade na Bayer, foi uma decisão muito difícil, porque a Siemens é uma empresa muito boa, assim, eu estava respondendo para a Alemanha e tal. Foi uma Acho que decisão... não tem nenhuma mais ou menos no seu currículo. Eu leio o currículo dele. Eu estudei. Não tem nenhuma empresa mais ou menos ali. São todas gigantes de tecnologia. Então, eu imagino como deve ter sido difícil para você pular de uma para outra, né? E fazer esse movimento pensado, né? Intencional, como eu falei antes, né? Inclusive, essa área de inovação em indústria 4.0 que eu comentei foi um projeto pessoal, digamos assim, um pouco longo. Ele começou com a pós-graduação em inovação. Lá a gente aprendeu algumas técnicas de como vender um produto novo para a liderança e para o projeto, né? E aí uma dessas etapas é você ter um mentor. Isso é uma coisa que eu consegui internamente. Logo no começo, eu consegui um mentor que era uma pessoa brasileira, mas trabalhava na matriz na Alemanha há 20 anos. E ele foi um mentor tanto pessoal de carreira. Cara de pau, mandei um e-mail, falei, ó, eu quero Eu ia te crescer. perguntar isso, porque é interessante falar aqui para quem tá ouvindo a gente. Você buscou um mentor? Ou a empresa tinha um programa de mentoria? Porque hoje em dia não é tão comum assim as empresas terem isso pronto, né? Sim. Foi você que foi lá e falou: ó, vem cá, eu quero que você seja meu mentor. Conta pra gente. A empresa até tem, mas o acordo entre o início é entre as duas partes. Você precisa puxar. Então, na verdade, eu mandei um e-mail de cara de pau para uma pessoa, um brasileiro, e ele falou, no momento eu não consigo, mas eu te recomendo para outra pessoa, e aí essa segunda pessoa super topou, assim, a gente fez um primeiro papo de apresentação. Isso é legal de talvez comentar um pouco, né? Eu tive 2 mentores na Siemens e aprendi muito sobre isso. Toda vez que você vai pedir uma mentoria, você precisa ter claro qual o objetivo que você quer atingir naquela mentoria. Então, eu quero trabalhar com inovação. Então, o mentor tem que, claro, ter alguma relação com o assunto e entender se ele pode te ajudar naquele objetivo, né? O primeiro mentor que eu tive antes da área de inovação foi porque eu queria ter uma experiência fora do país. Então, eu tive um mentor que ficava lá na Alemanha, um alemão mesmo, que ele me ajudou nessa possibilidade de fazer um job rotation lá na Alemanha. Então, ele me ajudou falando, você precisa falar com essa pessoa, você precisa trabalhar nesse projeto, quais são os passos que você tem que fazer, quais são os skills que você tem que ter para você conseguir esse objetivo, né? Eu acho que uma dica legal o mentor, ele também é um patrocinador, né? Ele se torna um aliado seu internamente na empresa. Então, quando você vai escolher um mentor, é importante você entender se ele vai resolver a sua questão, né? Se ele pode te ajudar. Mas também se ele tem influência interna para te patrocinar lá dentro, né? Não, isso é muito literal. Assim, nos 2 casos que eu tive essa experiência, foi exatamente isso. No primeiro da Alemanha, tinha uma necessidade de uma pessoa e ele simplesmente falou, tem que ser esse cara. E aí a outra área falou, não, beleza, é ele mesmo. Então... E no segundo, literalmente foi um patrocinador, porque essa área nova demandou investimento. A gente comprou o braço robótico de R$250 mil. E esse mentor literalmente bancou, assinou o cheque para fazer esse investimento. A gente reformou a sala para ficar mais moderna e tal. Então, esse mentor literalmente bancou. Então, isso é muito real. Assim, ele tem que estar alinhado com o seu objetivo e ter esse poder de bancar, né? Isso foi uma dica que eu recebi muito cedo na minha carreira também, de buscar um mentor
o mais alto que você conseguir, assim, né? Sim, isso também é importante. Assim, tem que ser alguém que realmente vai ter poder para te ajudar, né? Claro que no começo da carreira, né, você não vai ter acesso a um vice-presidente, né? Isso é normal, né? Mas quanto mais você conseguir alguém que está numa posição alta Tem na uma certa hierarquia, autonomia, né? que para te ajudar a puxar, melhor, né? E aí você estava contando que fundou essa área de inovação dentro da Siemens, né? Isso. Por onde começou essa ideia? Como que você começou? Você chegou lá com um PPT, apresentou e emplacou? Como foi isso aí? Acho que tudo começou nessa pós de inovação que me teve muitas ideias de como melhorar, mas foi meio que um PPT mesmo, assim, tipo, estamos na indústria 4.0 e a nossa indústria aqui está muito atrasada. Precisamos chegar perto dos concorrentes, o mercado pode nos ultrapassar por questão de custo. A Siemens tem uma estratégia de qualidade, não é uma estratégia de preço. Então, como que a gente, entregando produto de qualidade, a gente tem tecnologia. Então, aí a ideia foi abrir um laboratório de inovação, a gente chamava de Innovation Lab, e aí era um projeto global, a gente abriu 12 no mundo todo, quase... Começou por qual país? Brasil? O Brasil foi o segundo. Interessante. O primeiro foi na Áustria, onde eles já tinham uma ideia de como fazer e tal, mas foi no mundo todo, na China, Canadá, Alemanha, assim, não vou lembrar todos, mas foram vários. E teve o desafio isso foi no comecinho da pandemia, isso foi... na verdade, literalmente mesmo, eu tava... No início desse projeto, a gente resolveu fazer um benchmark interno. E aí eu fui para Alemanha, eu fui para Índia, para ver o que já tinha de ideias. E eu ia para China. Só que isso era fevereiro de 2020. E aí a recomendação foi não ir para China. E aí eu voltei. Então... Porque a pandemia estourou em março, né? Foi março. 18 de março. Exatamente. Foi o último dia que eu fui pro escritório. Exatamente. E aí teve esse desafio também de como fazer isso remotamente aqui do Brasil, né? Com o pessoal da Índia, China. Fuso horário, língua, cultura, né? Fuso horário, língua. Foi muito desafiador, mas foi um aprendizado porque eu vivencio hoje também, né? De como trabalhar com diferentes culturas. Então foi um grande aprendizado. Paralelo também, tinha um segundo projeto que chamava Trailblazers, que a ideia era... A gente tem um pool de pessoas capacitadas na companhia que elas querem fazer inovação, mas elas estão presas ali no seu trabalho do dia a dia, assim. E aí a gente tentou identificar, eu lembro que eu fiz, 200 entrevistas, a gente abriu uma candidatura mesmo para participar desse processo, e aí nesse processo a ideia era desenvolver um projeto de inovação, e aí ter a visibilidade da gerência, da liderança e tal. E aí a gente também teve esse projeto global de capacitação de lideranças em inovação, né? Então foram esses dois projetos que eu startei na Siemens. E eu tô achando bem interessante você falar disso, porque eu tô identificando aqui uma questão. Você tem toda a formação técnica necessária e além para tocar tudo isso. Mas o que você está falando exige um olhar para o negócio. Exige você ter um olhar curioso, entender sistemicamente o que está acontecendo no mercado e dentro da empresa, né? Então, você diria que para um profissional de sucesso, por mais técnico que ele seja, mais hardcore, como você falou, que ele seja, precisa ter esse olhar para fora para poder trazer as necessidades para dentro e fazer essa tradução do técnico com, né, já puxando a nossa próxima pergunta, que seria sobre os hard skills e os soft skills, né? Como que é essa mescla? Sim, não, isso é claro, é muito importante, até para você saber qual caminho que a sua empresa pode percorrer naquele momento, né? Se a sua empresa está num mercado que está indo bem, ela tem uma possibilidade de expansão, você talvez pode pensar em novas tecnologias e investir um pouco mais. Se ela não está no mercado de muito rigor de custo, então como que a gente consegue fazer projetos ainda de inovação, mas atrelados à redução de custo, ou talvez abrir novos mercados? Isso é uma coisa muito interessante também de como que a gente consegue aumentar o faturamento da empresa através da tecnologia. Então, isso é primordial, né? Quem paga o nosso salário, no fim, são os clientes, né? Qual característica sua você acha que é mais forte em você, que fez você ter esse direcionamento, esse olhar para fora? Pode chamar de olhar curioso, pode chamar de sou nerd mesmo, adoro geopolítica, não sei. Tem alguma característica sua que você acha que
bem particular que você desenvolveu para isso? E outra pergunta que eu quero conectar isso é se isso é desenvolvível ou não. Nasceu com você, esse olhar curioso, esse negócio de olhar para fora e ver o que a empresa está buscando. Eu acho que é desenvolvido. Na verdade, a gente não falou muito de um período da minha carreira da Alstom, que eu trabalhei como engenheiro de soluções. Que a ideia é você receber uma especificação de um cliente e você desenvolver uma solução técnica para isso. E aí, ali você escuta muito o cliente. Então, eu ia muito para cliente mesmo, assim. Tinha época que eu tinha cliente no Rio e era uma vez por semana eu estava no Rio. Então, você aprende um pouco a ouvir o cliente. Às vezes a gente em IT, em tecnologia, a gente entra na nossa bolha e é difícil mesmo entender o que está acontecendo no mercado, com os clientes e tal. Então, eu acho que eu tive essa sorte. É engraçado, no começo da minha carreira na Ericsson, eu não queria ir para a área comercial, né? Nem pré-venda e tal. Né? Quando eu fiz a entrevista para a Alstom, o gerente meio que me vendeu a vaga, ele me convenceu aí. Mas eu acho que foi uma bênção mesmo, porque eu aprendi muito esse lado comercial da empresa, que a gente tem que entender cliente, a gente tem que entender mercado, onde que nós estamos, qual que é o caminho. Então, foi muito, muito bom, assim. Eu tentei na minha carreira voltar para o lado técnico, mas essa fase foi muito importante, assim. Não consegue desver, né? Exatamente, desaprender, né? Uma hora que você olha para fora, você não consegue mais não prestar atenção nisso, né? E o interessante também da sua carreira é que você passou por empresas de tecnologia que vendem tecnologia, certo? Com exceção da GE, não sei se é esse braço da GE. Também. Mas, e para quem é da área de tecnologia, que não necessariamente vende tecnologia, vende outros produtos e serviços. Que é meu caso atual na Bayer, né? Sim, exatamente. Como que essa pessoa pode, se estiver dentro de uma área super técnica, como uma área de TI, como que ela pode puxar esse olhar para fora? Ela tem que falar com quem? Ela começa por onde? Como que ela pode puxar isso sem parecer assim, ó, tô me metendo lá no marketing, eu tô me metendo lá na área de vendas, mas como que ela faz para ter esse olhar de negócios mais apurado? Eu acho que uma coisa muito simples que dá para fazer, pelo menos em grandes empresas, tem muitos town hall, essas apresentações de resultado. É algo básico, tá lá fora, assim, mas eu vejo mesmo na minha empresa atual, assim, muitas vezes a gente não para participar de uma apresentação de resultados da empresa, para entender o que tá dando lucro, o que não tá dando lucro. Fazer perguntas, né? Fazer perguntas e tal. Eu acho que a pergunta ainda é um passo adiante, mas o mínimo você precisa acompanhar o que a empresa está te oferecendo de informação. Tem reunião interna para apresentar resultado, para direcionamento, mudança de estratégia. Todas as empresas que eu participei, pelo menos, tem assim, uma vez por mês, uma vez por quarter, uma apresentação geral. Ó, a gente fechou. É isso, é o mínimo. Se você começar a prestar atenção nesses momentos, já é um passo à frente, Exatamente. Aí vai começar a surgir perguntas, né? Pô, no último quarter falaram isso, agora então, o que mudou e tal. Então, isso é o mínimo, assim, eu acho. Legal. A gente falou bastante de soft skills, né? De ter o olhar atento e tudo mais. Mas e o hard skills? Você pode... já aprendi tudo que eu precisava, pode deixar pra lá? Ou que dica você daria para essas pessoas que estão escutando a gente de manter o hard skill em dia? Como que você faz? Eu acho que isso é um desafio muito grande, porque tem muitas tecnologias e frameworks que aparecem... todo dia, né? E aí você fica nesse dilema. Se você aprende, mas pode ser que daqui a 6 meses ninguém mais está usando, né? Então, isso é um desafio muito grande que eu acho que todo mundo passa. Uma coisa que eu estou fazendo atualmente, eu voltei um pouco para academia, eu estou fazendo um mestrado então, em ciência da computação, que é um pouco voltar um pouco para as bases e entender o que, no fim, tudo é software. Agentes de IA, é tudo software, né? Então, como que a gente pensa isso de uma maneira arquitetural e um pouco mais organizada, sem pensar no framework que está na moda e saiu agora? Então, é o que eu estou fazendo nesse momento. A gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, em ver o que está na moda e já aprender e começar a implementar. Especialmente quem trabalha em empresas em tecnologia, mas que não são de tecnologia, né? Como a Bayer. A Bayer não vende tecnologia. Então, a operação de IT, claro, a gente tem que estar preparado para o que vem. Mas ela precisa primordialmente funcionar. Ela precisa entregar o que está funcionando. Não precisa usar o framework que saiu semana passada, né? Então, ter esse balanço entre o que é atual e vai ser importante no futuro e o que é fundamental, acho que é o principal. Você acha, então, continuar estudando, pode ser mestrado, cursos de atualização, né? No seu caso, é um mestrado, ajuda você a se manter atualizado, por mais que a academia seja... Eu sou uma super defensora, né, da parte acadêmica, traga fundamentos, né? Para você saber questionar
as coisas que estão na rua, né? Sim, e saber aprender, né? Você saber como que você aprende. Eu tenho muita dificuldade com esses cursos que existem na internet, porque pessoalmente, assim, eu preciso, talvez eu esteja velho, mas eu preciso sentar, botar né, um foco nisso, né? Um curso online, para mim, raramente funciona, assim. Prefiro botar na prática, eu quero aprender isso. Eu bolo um projeto para eu, na prática, desenvolver e aprender. Então, para mim, é melhor, assim. E aí, na academia, a gente precisa parar e sentar e entender. Então, eu gosto desse balanço entre o que está na tecnologia na ponta e o que é fundacional, e a academia já mostrou que é importante, né? E aí você acha que... Eu tenho uma coisa também que eu carrego sempre comigo, né? De o que eu estiver estudando, tentar aplicar já na minha realidade do meu trabalho, da minha função atual. Você acha que isso influencia também no teu crescimento de carreira? Por exemplo, você está fazendo um mestrado. O que você está falando é que você pega, que está ali, você já tenta aplicar automaticamente para já tirar um resultado, não ficar só na teoria, ficar na prática. Mas o que você diria dessa questão de a gente pegar, aplicar já no teu contexto e já puxar o mentor e já puxar, sabe? Fala pra gente como que você faz isso no teu dia a dia, na tua experiência, para que um mestrado, um curso, ou que for que a pessoa, um livro que seja que a pessoa esteja lendo, seja útil de verdade, né? Não só ler por ler ou estudar por estudar. Não, é perfeito, assim, eu particularmente só aprendo fazendo, então, e aí, voltando um pouco na trajetória, né, essa parte da CIMES que eu fiz de inovação, foi aplicando o que eu estava fazendo na pós em inovação, né, então, é 100% isso que você comentou. Agora, no mestrado, eu estou tentando fazer a mesma coisa, ainda não conectei tanto as pontas, mas é isso, assim, é importante pegar, até para você se desenvolver e aplicar o que você está aprendendo, não só num caderno, mas num projeto real que vai enfrentar as barreiras de um projeto real, de uma empresa que, para aquilo funcionar, tem que se adaptar, ou você tem que se adaptar àquilo. Então, é confrontar a realidade com aquilo que você está aprendendo. Uma coisa legal que eu também acho que vale a pena é até no pessoal, assim, né? Eu gosto, esses tempos eu precisava aprender um pouco mais sobre Docker e tal. Eu comecei a fazer lá em casa, eu montei um servidorzinho de fotos, assim, e aí eu também queria sair do Google Cloud e tal. Estou montando um servidor local para mim, e aí, enquanto isso estou aprendendo um pouco mais sobre servidores e tal. Então, eu particularmente gosto de, até no pessoal, projetos pessoais, implementar aquilo que eu também estou precisando aprender, assim. Acho que é uma maneira da gente aprender fazendo, né? Para mim, é a melhor maneira de aprender. Você falou que você está fazendo mestrado em ciências da computação, mas que ainda não necessariamente ligou as pontas, né? Mas eu acho que você enxerga as pontas que tem que conectar, né? Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido de como que você decide o que você precisa estudar, o que você quer estudar? Você necessariamente conecta com o negócio que você está inserido? Como que você faz essa curadoria do que você vai investir seu tempo estudando? Eu acho que é uma combinação bem complicada mesmo. No meu caso particular, eu tento juntar o que vai ser útil para minha carreira com o que me dá tesão de estudar. Porque se não tiver vontade de estudar, você vai parar no meio do caminho. Vai ser aquele monte de curso que você começa e não termina. Então tem que ser uma coisa que você realmente quer estudar e quer aprender, e tem vontade, você vai investir. Tem um ponto de intersecção ali, né? Entre o que a empresa precisa e o que você gosta, né? E o que vai ser bom para sua carreira também. O que vai ser bom para sua então, carreira. é aquilo que... Ikigai aí. Exatamente, o Ikigai é um ótimo exemplo disso. De juntar todas essas pontas para te dar esse... É difícil estudar, né? Demanda tempo, às vezes você precisa estudar em fim de semana, fora de horário de trabalho. Então é uma coisa que você tem que ter uma motivação, tem que ter uma vontade, né? Então se não tiver esses, pelo menos para mim, esses fatores de, pô, isso aqui vai me dar uma possibilidade de crescer. É uma coisa que eu gosto de estudar. E a empresa está precisando? E a empresa está precisando, então vamos lá. Então vamos lá. Você põe isso na tua lista de prioridades. De prioridades, exatamente. E aí, a gente também conecta com o ponto das novas tecnologias, né? Que era uma seguinte pergunta que eu queria fazer para você. Como que você enxerga essa questão de novas tecnologias? E aí precisa estudar, né? Precisa estar buscando, procurando, porque não chega pronto no seu colo, né? As coisas, imagino. E esses desafios que você ainda não conhece, né? Tem um mix aí de desafios, né? Como que você se prepara para eles? Porque também estudar, aplicar no meu contexto e tal, pode ser até, às vezes, não, eu acho necessário, mas tem um limite, né? Sim. Como que você fura isso e consegue entender o que você vai precisar
encarar como um novo desafio? Eu acho que isso é uma arte quase, né? Conseguir entender isso, assim. Talvez tem que tentar ler os sinais que estão no mercado, ver o que está sendo demandado e o que está sendo oferecido, né? Acho que se tiver uma coisa que está sendo só oferecida, você está tentando jogar aquela tecnologia, mas não tem ninguém está precisando daquela tecnologia, não é um bom indicador, né? Mas é uma coisa que está como inteligência artificial agora, tem muita tecnologia vindo e tem uma demanda, né? O ganho de tempo que a gente como programador consegue ter usando esse tipo de tecnologia é uma coisa absurda. Então, talvez ler esses sinais de o que está vindo, o que realmente é útil e o que o mercado está pedindo, né? Acho que vale muito a pena até acompanhar vagas de LinkedIn, assim. Eu tenho um monte de filtro, assim, por mais que eu não me candidate em quase nenhuma, mas fico de olho. Que tipo de cargo, o nome dos cargos, o que tem Eu também faço requisito. isso. O pré-requisito das vagas, assim, não é Pré-requisito nem das vagas. Às para vezes é por buscar curiosidade mesmo. do que está sendo demandado, né? Exatamente. Então, acho que tem esse... Mas é complicado, eu super concordo, assim. É difícil de ler esses sinais, né? Porque pode ser uma coisa que vai mudar daqui a pouco. Então... Sim. E aí a velocidade mudou bastante depois que a inteligência artificial entrou no contexto mais do dia a dia, né, das pessoas. A inteligência artificial vem desde quando, né? No sentido real. 50, né? Dos anos 50 para cá. Mas do jeito que tá hoje, né? Surgem ferramentas e novas features. Você tá atrasado e tal. Porque a IA entrou nesse meio tempo, né? O que você acha que a gente tem que fazer como profissional? Ao mesmo tempo que a gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado, precisa exercitar o hard skill, o soft skill, mas a gente não pode ficar obsoleto com tanta coisa aparecendo tão rápido, né? Sim. Eu acho que todas as oportunidades de usar ferramentas de IA para melhorar a nossa produtividade, a gente tem que testar. Talvez não vai funcionar para um, não vai funcionar para outro, mas você precisa testar. Eu lembro que principalmente ferramenta de programação, acho que um ano atrás, quando surgiu, assim, GitHub Copilot e tal, não era bom, assim, era uma experiência ainda ruim, não sei se valia a pena. Hoje já mudou muito, então em um ano mudou muito. Então é importante testar, ver se ajuda, não ajuda. Não, tá me dando mais trabalho do que, beleza, então vou deixar um pouco de lado, mas daqui a 3 meses, 6 meses, acho que eu vou testar de novo, ou testar outra ferramenta, testei uma, não gostei, vou pegar do concorrente. Eu acho que tem que ter um backlog ali, né? Tem que estar sempre testando, tem que estar sempre testando, assim, ver o que os colegas estão usando, o que está sendo falado, mas tem que estar sempre testando. Porque... Você acha que participar de comunidades e tal faz diferença? Para se manter em dia ou gera mais FOMO do que ajuda? A minha experiência é muito particular, eu participei de algumas, não foi tão útil assim. Talvez comunidades online é legal, para entender o que o pessoal tá... Tipo esses grupos de discussão Sim. e tal. É interessante. Aparece uma novidade ali, ou alguém testou, ou pode trocar uma ideia, né? Sim, sim. E até comunidades internas, né, dentro da sua empresa, né? Lá na minha empresa a gente tem uma comunidade que começou como um canal do Teams, de pessoas interessadas em GenAI, chama literalmente uma GenAI. Hoje é uma comunidade que tem 14 mil pessoas e vários subcanais falando sobre geração de texto, geração de vídeo, estudos e é uma comunidade muito ativa. Então, internamente, talvez seja um bom caminho para entender quem são as pessoas que estão lá já usando, quais são as ferramentas internas que já estão aprovadas por IT e aí você pode postar dúvida, sempre tem alguém ajudando, fazendo pergunta. Ontem mesmo eu fiz uma apresentação dentro dessa comunidade. A gente, uma vez por mês, a gente tem uma reunião global com todo mundo que participa e tinham 600 pessoas online, assim. Então, a gente pega use case de sucesso e faz uma atualização do que está rolando em IT e aí essa comunidade interna é uma coisa que também pega uma atração muito legal, muito grande e muita gente aprende também, né? Mas você não precisa esperar a empresa criar uma comunidade para você entrar dentro e aprender, né? Você mesmo pode puxar, criar, né? Até com outras áreas, né? Não precisa ser só com as áreas de tecnologia. Você mesmo falou que na Bayer tem uma estrutura dedicada só para IA para dentro da empresa, né? Então, eu imagino que todas as áreas devem estar envolvidas. Sim, não, isso é super importante. E tem muito também na Bayer comunidades de IA dentro de um domínio de conhecimento. Então, você pode criar, você trabalha em finanças. Bem nichado. Em finanças. Eu sei que existe uma comunidade de pessoas ali que são interessadas em como aplicar IA em finanças. Então, tem várias subcomunidades. E é realmente isso. É como
você pode começar a chamar quem você sabe que fala, vamos fazer aqui a gente chama de chapter internamente, né? Eu ia dizer, tem empresas que chamam de guildas, outras de chapter, outras powerhouses, outras chamam de comunidades, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente. O ponto é, você pode começar, e isso também vai a favor da sua carreira, de você gerar visibilidade para o seu cargo, né? Para sua função, para o seu trabalho. Com certeza. É uma mostra de liderança ali que você está puxando um assunto. Dá trabalho, né? Mas, isso é importante dizer, né? Gerenciar uma comunidade dá trabalho. Dá bastante. Né? Você tem que ver se as pessoas estão perguntando, se tá meio parado. É uma coisa que eu aprendi também nessa fase, assim. É legal sempre postar coisa, no começo principalmente, né? Notícias, né? Não precisa ser coisas muito profundas, né? Notícia, dúvida. Tem uma coisa que eu não tô aprendendo aqui, perguntar e provocar. É uma coisa que no começo precisa, mas com o tempo, como tem muita gente interessada, pega atração muito rápido, né? Então, é um excelente ponto de partida. A cultura da empresa é interessante, né? Manter essas comunidades vivas e tal. Então, a dica é interessante, né? Para a carreira das pessoas. Eu adoro esse tipo de conversa, né? Foi ótimo. Mas eu queria trazer uma outra provocação aqui, que com certeza também vai inspirar outros profissionais. Você disse para mim que tem uma filhinha de 2 anos e 6 meses, né? A Cecília. E eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que a Cecília, ou outras crianças, eu tenho também a Bela de 6 e a Manu de 3, o que elas vão ter que estudar, que ainda não existe, ou que desafios elas vão enfrentar em termos de tecnologia quando elas chegarem assim na nossa idade? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É super complicado. Eu acho que uma coisa é aprender a estudar. Então, isso para mim é o básico, né? Saber como que você consegue aprender. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que só de escutar aprende. Então, eu sou tipo você, eu preciso estudar escrevendo, passar limpo, ler, reler. Exatamente. Você precisa, né, se conhecer para saber. Eu acho que isso é primordial, assim. E eu acho que também a gente precisa, talvez, sair um pouco da tecnologia. Eu acho que, como eu comentei mais cedo, né, eu tive uma experiência em vendas que foi muito rica para minha carreira. Talvez sair um pouco também tanto do hard skill de tecnologia. Talvez ver um pouco, ajudar na criatividade, ler literatura, ler ficção, ver filmes. Acho que isso também abre um pouco a mente para fazer outras conexões. É claro que a tecnologia é importante, o hard skill é super importante, mas eu acho que a magia está na combinação dos dois. Então, é possível falar isso para minha filha, mas eu acho que eu tento hoje dar uma combinação boa disso, assim, né? Eu já comprei uma caixinha de ferramentas para ela, porque ela só ganha boneca. Então, eu comprei uma caixinha de ferramentas porque eu quero que ela aprenda... Você vai fazer ela abrir as bonecas? Meu irmão abria as minhas bonecas. Vai. Toda vez que ela quer... Meu irmão abria todos os meus brinquedos para ver o que tinha dentro. Essa semana eu tava no telhado de casa arrumando a bomba de água que quebrou. Ela que subiu, eu levei ela lá, mostrava a bomba, tá aqui e tal. Tem que ter. Mas tem repertório, né? Você tá dizendo, né? Repertório de... criatividade é músculo, né? É isso. Então, quanto mais exercícios diversos a gente tem, mais conexões depois a gente consegue fazer, né? Exatamente. Mas esse lado abstrato é muito importante, né? De música, literatura, nosso cérebro precisa disso para fazer as conexões, né? Eu acho que a gente não vai saber exatamente que profissões ainda vão existir, né? Que skills a gente vai ter que estudar, mas agora, hoje, enquanto a gente pode, né? Até a gente, né? Se preparar e preparar os nossos filhos para ter essa diversidade de conteúdos e atividades é o que cria, eu acho que base, fundamento para eles poderem estar preparados para abrir, no sentido assim, eles terem a cabeça aberta para aprender coisas novas, né? Sim. Por aí. Talvez no futuro você não precise trabalhar. E aí o que você faz na sua vida, né? Se você não precisar trabalhar, você vai ter um futuro. Eu não faço ideia. E aí você tem que aprender a viver sem precisar trabalhar. É uma coisa que parece ser ótima, mas a gente não sabe, assim. Pelo menos eu que trabalho há mais de 20 anos, né? Talvez a gente não saiba. Então, e talvez ela não precise. Então, ela precisa aprender a, sei lá, criar poesia e viver de outras coisas, né? Claro, é meio distópico falar isso, mas existe uma possibilidade de todas as profissões serem automatizadas, né? Meio utópico e catastrófico, mas existe a possibilidade. Mas sabe que existe um sociólogo chamado Domenico De Masi. Ele escreveu um livro lá no começo dos anos... Ócio Criativo. O Ócio Criativo. Ele fala lá, desde 1900 bolinha, que a gente vai viver de vender ideias e não de vender produtos e coisas e tudo mais, né? E dá pra fazer conexão com isso que a gente tá falando, né? Que o ponto não é o quê, né? Mas é como a gente se prepara pra
quando essas coisas novas chegarem, a gente tá pronto para recebê-las e saber o que fazer com isso, né? Sim. Então, essa é a minha preocupação também com as minhas filhas, de verdade, assim, de fazer elas terem pensamento próprio, para elas conseguirem elaborar, pensar por si mesmas e conseguir se virar. Tem que ser desenrolado. Essa é a minha... Exatamente. Tipo, tem que saber se virar. Seja para estudar, seja para trabalhar, para fazer o que for, né? Seja para se divertir, né? Para se divertir, exatamente. Então, Luiz, para finalizar essa conversa aqui, por mim a gente ficava horas aqui conversando, né? Mas para finalizar, dá uma dica pra gente então, já que a gente tá falando de criatividade, de livros e tal, né? Que livro você recomenda para as pessoas que estão escutando a gente para fazer esse exercício? Boa. Bom, eu vou fazer talvez 2 recomendações. Uma é ler ficção, que é uma coisa que às vezes quem tá em tecnologia não tem tempo. O que você gosta de ficção? Eu gosto de tudo, sim, absolutamente tudo. Sim, eu assino um clube de livro que me manda um livro, eu não preciso escolher e o que vem eu leio. E Ai, que prático. é maravilhoso. Então, acho que isso é importante, porque a gente tem muita essa necessidade de ler livros técnicos, mas a gente precisa abrir a cabeça. Mas sobre criatividade, a gente falou bastante sobre como, né, navegar nesse mundo novo. Tem o livro Criatividade S.A., que conta a história de como a Pixar consegue criar tantos filmes emocionantes e tal. Fala muito sobre inovação. Eu acho que esse é um livro super transformador, assim. Eu já comprei desde presente. Eu acho que é um super importante, assim, da gente entender como que a gente inova na tecnologia e pensa em pessoas, em processos. Então, é um livro fantástico. Nossa, vou anotar essa dica. Esse eu não li ainda. Mas depois a gente põe o autor na descrição do vídeo para quem quiser comprar também e ler. Mas, Luiz, eu queria te agradecer, né? Foi muito boa a nossa conversa. Agradecer a presença aqui na Taking para gravar o nosso podcast. Espero que a gente se veja mais vezes. Super prazer. Para mim foi uma honra estar aqui. Quem precisar entrar em contato, meu LinkedIn, fica à vontade. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Taking Cast.